Vamos para mais uma aula aqui, né? Aqui vai pedir para cobrir, cara, mas particularmente eu acho que você não precisa fazer isso. Aí você fala, mas por quê? Porque nós vamos focar o texto grego. O que vai aparecer em português vai ajudar bastante, tá? Então vamos praticar um pouco de leitura aqui, tá? En arche, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Então temos en arche, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Beleza? Por favor, pratique essa leitura pratique essa leitura até você conseguir ler bem. Então você vai pegar seu Novo Testamento grego, e você vai ler essa passagem até você pronunciar bem ela e você vai copiar ela. Nossa, Adolfo, você é mal, sou mauzão mesmo. Você vai escrever essa em grego, copiando do texto grego, esse textinho aqui. Aí você fala, mas por que isso é importante? Eu vou explicar. Quando você copia, você memoriza melhor. Quando você copia e repete, você memoriza melhor. Sacou? Você memoriza melhor. Entendeu? Então isso é extremamente importante. E agora na sua fase de aprendizagem, você está aprendendo, né? Na sua fase de aprendizagem, logo você está aprendendo. Você está aprendendo a pronunciar. Então você não vai conseguir ler igual eu leio, né? En arche, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos, porque eu já leio isso há anos, eu já ensino isso há anos. Agora você que está aprendendo, você tem que ir copiando e escrevendo. Copiando e escrevendo. Copiando e escrevendo. Por quê? Porque você vai pegando essa prática e com a prática da leitura, você vai chegar longe. Mas isso é o que? Praticando a leitura, praticando a cópia. Copiando o Novo Testamento, copiando passagens em grego, né? Copiando as passagens em grego. Tá? E nem se preocupa com isso aqui, porque você vai estar usando o interlinear mesmo, então sem problema também de usar isso aqui. O meu método é um pouco diferente do que essa gramática usa, tá? Basicamente é isso aí. Aqui ele tem algumas explicações, né? En arche, em princípio. Em princípio não fica bem no texto, em português. Traduzimos como no princípio. Aqui é o caso de preposição. Muitas vezes as preposições, essa no caso de en, vai ser traduzido no na. É a mesma coisa que Bereshit, né? Bereshit é no princípio, né? Não é em princípio. Tudo bem, isso aí já é hebraico. Logos, palavra em grego. Palavra é masculino, né? O texto determina se o ró deve ser traduzido como masculino ou feminino. Pergunte-se que a palavra se refere, ró se refere. Traduzimos com letra maiúscula, pois refere-se a Jesus, a palavra de Deus. Então temos aqui já temos uma explicação de como traduzir. Então temos en arche, no princípio, era o verbo, né, ou era a palavra. Aqui ele está explicando que logos em grego é masculino, só que palavra em português é feminino. Então, no princípio era a palavra, né? Esse en aqui, ele é um verbo, tá? Então já fica evidente. Proston theon, com Deus, né? Ou junto a Deus, ó. Pros é junto a Deus, ou com Deus. Em português não costumamos usar o o para nos referirmos a Deus, de modo que traduzimos com Deus. Beleza? Você já leu João verso 1, percebeu que as ideias podem ser traduzidas em diferentes palavras do grego e em português. Traduzir não é colocar palavras de uma língua em outra, é expressar o sentido das palavras em outra língua. É um negócio complicado isso aí. Mas hoje eu quero pausar por aqui no grego e nós vamos trabalhar um pouquinho os acentos. Você percebeu nesse texto que tem alguns acentos, né? Esse acento circunflexo, tem esse acento aqui, tem esse acento aqui, tem esse acento aqui, que é o acento agudo, o acento... e por aí, temos todos esses acentos. O que esses acentos fazem? Eu já vou bater na lata. Não serve para nada. Não serve. É poucos os casos, mas raros os casos, em que o acento ele muda o significado de uma palavra. Talvez em alguma conjugação de verbo, algumas palavrinhas, meia dúzia de palavras, quando você muda o acento, elas mudam de significado e por aí vai. Tá? Então você não tem que se preocupar com essa questão dos acentos. Se você quiser estudar um pouquinho os acentos no seu pormenor, a gramática do Antônio Freire e a gramática de Pedro Apolinário, que eu já enviei o PDF para vocês, explica muito bem.
O único acento que a gente se importa qual que é? O espírito forte, que é a vírgula para o lado contrário, né? Olha aqui, ó, hologos. Lembre, quando você quer saber qual que é a vírgula que tem que é o espírito forte, é só lembrar do enarque, en hologos, kai hologos, en prostonteon. Se a vírgula tá igual hologos, é espírito forte. Se não tá, é fraco. Se é fraco, não tem som. Beleza? Basicamente é isso aí. Aí você fala, mas professor, por que você não se preocupa com a acentuação? Porque a acentuação em si, ela foi colocada posteriormente no texto bíblico. Porque o grego koine, o grego do Novo Testamento, em uncial ou em minúsculo, as primeiras cópias do Novo Testamento, elas não eram separadas. As palavras não eram separadas e elas não tinham acentos. Não tinha vírgula, nada. O texto era corrido. Então o cara ele tinha que ler e o próprio contexto já faz com que você entenda certa palavra, né? E por aí vai. E tem coisa também que não quero assustar você não, mas tem coisa que é só experiência. Você vai traduzir, você vai apanhar, você vai fazer sua correria e você vai pegando com o tempo. Tem coisa que você vai pegando no ar. Por exemplo, de tanto você ler, copiar e escrever enarque no hologos, kai hologos em prostonteon, kai theos em hologos, que você vai escrever o texto sempre desse jeito. Você nunca vai escrever ele sem acentuação. Nunca vai escrever sem acentuação. Ah, por quê? Porque de tanto copiar, tanto ler, tanto estudar, você começa a ter intimidade. É igual quando você escreve uma palavra errada. Sabe quando você está na correria e escreve uma palavra errada e depois você vem, chega aí e você olha o que você escreveu e fala, pô, tem essa palavra errada aqui. Aí você vai lá e corrige a palavra. Isso acontece comigo sempre, né? Volta e meia eu mando uma mensagem, eu falo, nossa, cara, eu inverti as letras. Isso acontece muito. Mas por que eu sei que está errado? Porque eu de tanto acostumado de ler o certo, que você quando olha pro errado, você reconhece que está errado. A mesma coisa é aqui, você de tanto copiar logos com acento assim, que você vai colocar logos sempre com acento, né? Sempre com acento. De tanto pegar o logos, de tanto pegar o en, verbo dessa forma, a mesma coisa. Entendeu? Então, tem coisa que você vai pegar pela prática, né? E então a acentuação você pega na prática e depois você vai perceber um padrão. E aí, quando você lê a regra, vai fazer sentido para você. Agora, se você se focar em querer aprender acento, você vai aprender um monte de regra e o que você precisa saber, que é ler isso aqui, ó, você não vai saber. Porque que diferença faz você saber que esse aqui é um acento circunflexo? O que muda no significado da palavra? Nada. Tá, e esse aqui é um iota sobrescrito, ele não tem som, tá? Beleza? E assim vai, irmão. E assim vai. Então aqui ele vai falar sobre as regras básicas da acentuação. Particularmente eu não me foco nisso, né? Já batemos 9 minutos de aula. E essencialmente é isso, tá? Então, não se preocupe muito com as regras de acentuação. Mas caso você quiser aprender, as duas gramáticas do Antônio Freire e do Pedro Apolinário, elas trabalham muito bem. Se Pedro Apolinário me disse falando isso hoje, ele batia em mim, cara. Ele batia em mim. Ele batia. Mas ele não vai bater não, porque graças a Deus ele já morreu, né? Ele já morreu faz um bom tempo, já em 2006 ou 2009, acho que foi 2006 que ele morreu. E o Antônio Freire, como é grego clássico, ele enfatiza bastante a acentuação. Tá? Então nós vamos seguindo, lendo o Novo Testamento, copiando. Faça isso. Você tem um versículo bíblico que gosta, escreve ele em grego. Lê ele em grego, tenta memorizar ele em grego. E assim, mano, você vai sendo feliz, entendeu? E assim você vai sendo feliz. Beleza? E é isso, cara. E esse é o verso mais fácil que você encontra. Acho que é o meu verso favorito da Bíblia, João 1, verso 1. Porque ele é o verso mais fácil para você ensinar grego para alguém. E fora que esse aqui é um verso que ele tem um peso teológico muito grande. Muito grande. Eu acho que ele é um dos versos mais interessantes, né? Então é isso. Porque não adianta nada você saber, isso aqui é uma preposição, isso aqui é um substantivo feminino da primeira declinação, isso aqui é um verbo conjugado no imperfeito, isso aqui é o artigo masculino singular, segunda declinação, isso aqui é logos, palavra masculina, segunda declinação. Mano, o que importa você saber isso se você precisa saber que enarque é no princípio. Enhologos era o verbo, ou era a palavra. Kairologos a palavra era ou estava junto a Deus.
né? E Deus era a palavra. Se você consegue ler para um texto em grego desse jeito aqui, só olhar para o texto e traduzir ele, meu amigo, você já fez o que você tinha que fazer. Não precisa ficar olhando detalhes gramaticais. Gramática é importante, isso ajuda bastante, nós vamos aprender a conjugar, mas o que eu quero é que você leia e se acostume a ler o texto e curtir o texto, tá? Beleza? Vou explicar mais isso futuramente em outras aulas.